meus amigos. Estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. Programa esse que trata da doutrina espírita e onde nós procuramos levar a todos os nossos telespectadores e amigos os conhecimentos do espiritismo que é vastamente colocada na literatura espírita. Este mês, nós escolhemos falar sobre os livros básicos do espiritismo. No primeiro programa deste mês, nós falamos sobre o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro editado. No segundo mês, no segundo programa deste mês, nós falamos do Livro dos Médiuns, que foi um livro editado por Kardec em 1861, visando exatamente a explicação da mediunidade e também das diversas especialidades mediúnicas e a classificação dos médiuns espíritas. Hoje, nós vamos falar do terceiro livro da codificação, que é o chamado Evangelho segundo Espiritismo. Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, é concernente à parte da moral cristã. Moral essa que é adotada pelo Espiritismo. O Espiritismo é uma religião cristã baseada nos evangelhos de Jesus. Quando a gente fala Evangelho segundo o Espiritismo, não é um evangelho diferente. É o mesmo evangelho que está na Bíblia. Só que, nesse evangelho, foram escolhidas partes mais importantes e essas partes em destaque nesse livro foram para nós explicadas pelos espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos que já passaram aqui neste planeta. E esses espíritos foram dirigidos por um espírito muito superior, chamado, autodenominado Espírito de Verdade, que no capítulo 4 deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se revela para nós quem é o Espírito de Verdade. E se vocês lerem o capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver quem é o Espírito de Verdade. Mas isso eu vou deixar como dever de casa para vocês. Nós vamos falar que os espíritos superiores que nos explicaram essas passagens evangélicas são vários. Tem Santo Agostinho, São Luís, Erasto. São vários, são tantos que eu não lembro. São vários espíritos que foram ajudar Allan Kardec nesta codificação. Ali nós temos as explicações máximas do cristianismo. Como eu disse, são passagens, escolheu-se as passagens mais importantes em termos morais da moralidade cristã. Um exemplo é o Sermão da Montanha, que é uma peça mais importante, talvez, de todos os evangelhos, o Sermão da Montanha. Perguntaram, certa vez, a Mahatma Gandhi o que ele achava da Bíblia cristã, o que ele via naquele livro. Logicamente, Mahatma Gandhi não era cristão. Ele praticava o brahmanismo, lá uma religião da Índia. Ele respondeu o seguinte: olha, eu conheço a Bíblia cristã, mas nem precisava.
Bastava eu conhecer o Sermão da Montanha, que essa passagem da Bíblia completa qualquer filosofia e qualquer religião, pela importância que tem esse Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha é explicado, esmiuçado no Evangelho segundo o Espiritismo, por espíritos superiores. Esse livro é constituído por 27 capítulos, com abordagem dos evangelhos, principalmente no que se refere à moral, conforme eu já disse, e no que se refere à caridade. Isso que é a verdadeira filosofia cristã desse livro. Esse livro também explica a pluralidade dos mundos. Não sei se vocês lembram da passagem evangélica que Jesus disse: a casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele se referia aos diversos planetas habitados que existem nesse universo. Quero lembrar que os telescópios que já estão sendo colocados em órbita terrestre já identificaram mais de 700 planetas fora do sistema solar. Uma confirmação de que existe outros mundos nessa imensidão que é o universo. Como dizia um filósofo e um astrofísico, que disse assim: existem mais planetas, mais estrelas, que são sóis, né, do que grãos de areia na Terra. Você vê a quantidade de sóis que existe, e cada sol tem planetas em torno dele, provavelmente. Então, a segunda coisa que explica a lei da caridade é a pluralidade dos mundos. Outra coisa que chama muita atenção é a missão de Jesus. Aqui na Terra, essa missão é a missão de amor, que é a virtude principal do cristianismo. Então, essa coletânea de capítulos nos trazem uma ideia do que é realmente o cristianismo. O cristianismo que nos coloca nesse livro a metodologia que nós temos que seguir. As passagens evangélicas nesse livro tem a passagem evangélica copiada igualzinho. É estudada comparativamente entre os 4 evangelistas, o que Marcos falou, o que Mateus falou, o que Lucas falou e o que João falou na mesma passagem. Allan Kardec tem um pequeno trecho onde Allan Kardec explica essas passagens. E depois vem as explicações dos espíritos superiores, que são importantes para todos nós. E assim, meus amigos, eu mostro para vocês, nesta pequena parte que eu estou falando, como foi estruturado esse livro que nós chamamos hoje Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, não é um evangelho diferente, é mesmo os evangelhos canônicos dos 4 evangelistas. Só que com explicações de espíritos evoluídos, muito mais que nós, e que nos dão uma orientação de como seguir o que Jesus falou. E assim, meus amigos, nós encerramos a primeira parte deste programa. Vamos passar para a segunda parte, que é uma entrevista com uma das voluntárias chamada Cibele, do CVV. O que é o CVV? É o Centro de Valorização da Vida, uma organização que previne os suicídios. Vamos aos nossos comerciais,
depois passaremos para essa entrevista.